Glória a Deus, nós queremos nessa noite, seguindo o direcionamento que o Espírito Santo tem nos dado aqui, abordar um pouco acerca de primícias. Janeiro para nós é um mês de primícias. O Senhor tem falado muito forte conosco já há algum tempo. E hoje eu quero trazer um pouco de entendimento nessa questão. No domingo passado meu filho falou um pouco sobre isso. Parece que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas, chegaram a mandar algumas perguntas, né? Mas a gente vai esclarecer muitas coisas aqui à luz das Escrituras. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez, para que a palavra opere em tua vida. Pai da glória, nós adoramos o teu nome. Declaramos, Senhor, que nós temos sede do teu Espírito Santo. Ó Pai, como está declarado lá em Deuteronômio, que o Senhor destile sobre nós a sua doutrina e que sejamos alcançados. Libera nesse lugar uma unção de conhecimento, uma unção de revelação, e que a tua palavra seja recebida no Espírito. Do mesmo modo, aqueles que estão acompanhando esse culto, acompanhando essa reunião na forma online, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, trazendo luz, trazendo entendimento, e que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Nós adoramos a Ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, com a ministração dessa noite, o meu objetivo é estabelecer aqui alguns fundamentos dentro dessa área aí de primícias, porque é um assunto um pouco desconhecido em alguns segmentos do corpo de Cristo. Não são todas as igrejas que têm entendimento, são poucas igrejas que praticam de fato esse princípio. E algumas vivenciam esse tipo de experiência, mas não têm uma compreensão muito clara da Bíblia acerca do assunto e acabam fazendo algumas coisas que constituem até no exagero. E algumas atitudes que não têm muito alinhamento com aquilo que a Bíblia mostra, aquilo que a Bíblia nos revela. Alguns podem pensar, mas primícias, puxa, primícia é uma festa judaica lá do Velho Testamento, eu estou na Nova Aliança, né? Eu sou um crente aí do Novo Testamento, que eu tenho a ver com festa de primícias, porque é uma das festas, é a 7ª festa lá do povo judeu. O que tem a ver comigo? Amados, a questão do princípio de primícias está presente na Bíblia em todas as dispensações. Não é algo somente que ocorreu durante a lei mosaica. Antes da lei já havia prática de primícias. Na lei foi oficializado a questão das primícias como lei, mas já existia antes. E nós vamos ver essa experiência também no Novo Testamento. Diga seu vizinho, você sabia que os princípios de Deus, eles não envelhecem? Amados, os princípios de Deus, eles não caducam, eles são para sempre, para todas as dispensações. E o princípio de primícias é muito antes da lei. Você vai abrir a tua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 4, verso 4. É a primeira vez que aparece aí o termo primícias. Há muitas formas de interpretação bíblica. Aquele que fez instituto, né? Instituto bíblico, eu não fiz, mas eu sei que existem diversas formas para a interpretação da Bíblia. A técnica para interpretar a Bíblia é algo que é chamado de hermenêutica. Diga hermenêutica. E na hermenêutica existem muitas leis de interpretação. E uma das leis da hermenêutica para interpretar as Escrituras, é uma lei que eu gosto muito, é uma lei chamada lei da primeira menção. E o que essa lei da primeira menção estabelece? Conforme é a revelação que é encontrado na Bíblia, na primeira vez que aparece uma situação em questão, vai desencadear as próximas vezes uma linha, trazendo sempre uma inclinação para o entendimento inicial que a Bíblia coloca diante de nós. Por exemplo, quem já fez a integração nossa aqui para se tornar membro da igreja,
nós temos lá 7 lições que a gente ministra. E uma das lições é um posicionamento que nós temos, por exemplo, com relação a bebidas alcoólicas, né? Na casa aqui nós não recomendamos o uso de nenhum tipo de bebida alcoólica, porque quando nós encontramos a primeira menção de alcoolismo na Bíblia, nós vemos que já foi dentro de um sentido negativo. Podemos ver claramente na segunda menção também, o caso das filhas de Ló, que embriagaram o pai, tiveram envolvimento, né, com ela, nasceu esses 2 filhos, e também o próprio caso de Noé. Noé também se embebedou, quase houve ali uma exploração de um ato de homossexualidade, porque Cão tentou conhecer a Noé, seu pai, e você vê que desencadeia uma maldição sobre o descendente de Cão, sobre Canaã, por causa do quê? Do alcoolismo. Então Gênesis coloca 2 fatores ali: a questão do incesto das 2 filhas de Ló e também a própria tentativa de incesto na base da homossexualidade por parte de Cão com seu pai Noé. Tem origem negativa. Aí todas as vezes que você vai estudar as escrituras, tem uma conotação negativa ao álcool. Por isso nós temos uma postura. Então é muito importante essa interpretação, a lei da primeira menção, porque conforme a revelação que vem, você pode estudar a Bíblia inteirinha, naquele entendimento, você vai ver que nunca ela vai desviar, dando ali um entendimento contrário àquilo que a lei da primeira menção estabeleceu. E aqui, em Gênesis 4:4, você vai encontrar aqui a lei da primeira menção. É a primeira vez que aparece na Bíblia a experiência de primícias. Agora, a lei não havia sido estabelecida aqui. Deus não tinha dado as tábuas da lei, não tinha falado ainda com Moisés. Diz aqui: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Diga isso: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amados, nesse versículo, que foi antes da lei, já é estabelecido diante de nós um princípio de primícias. E só nesse versículo aqui, nós vamos encontrar de uma maneira bem clara alguns princípios importantes. Pelo menos eu noto aqui 4 princípios que constituem o requisito para que uma oferta de primícias ela seja válida. Você vai perguntar: mas apóstolo, toda oferta ela tem uma conotação de primícia? Mesmo que a pessoa diga: olha, estou trazendo isso aqui, é o primeiro fruto do meu trabalho, é o primeiro fruto lá da minha criação, é o primeiro fruto daquilo que eu estou realizando. Para que ela seja uma oferta de primícias, ela tem que obedecer alguns protocolos, alguns critérios para que faça dessa oferta de primícias uma oferta válida. Eu quero rapidamente passar para vocês aqui 4 princípios tirados aqui desse versículo. Primeiro princípio: primícia, oferta de primícia, tem que ser algo voluntário, não pode ser imposto. Nós ensinamos aqui na casa, por exemplo, 4 dimensões de doações. Para quem fez curso de integração vai lembrar muito bem. Nós enfatizamos aqui a questão de dízimo, que é mandamento da parte do Senhor. Ofertas voluntárias, vamos escolher de acordo com o que nós semeamos. Aí tem o princípio de primícias. Algumas pessoas, por exemplo, que semeiam no governo da igreja aqui, né? Na minha vida, a vida da minha esposa, no Eduardo e também na esposa. Mas nós nunca impusemos isso. Isso aí é algo muito voluntário. A pessoa tem que ter revelação, porque senão não é válido. E nós temos um 4º tipo de contribuição aqui, que a Bíblia chama de esmola. Essa esmola é uma ajuda que é dada àqueles que têm necessidade, de quando em quando. Nós vemos, por exemplo, as igrejas lá, no livro de Atos, as igrejas da Judeia, teve um tempo de fome, um tempo de escassez. E houve muita fome.
E Paulo foi levantar coleta em algumas igrejas, principalmente alimentos, para abençoar aqueles irmãos no tempo de seca lá das igrejas da Judéia. Aquilo ali a Bíblia chama de esmola. Diga, dízimo, ofertas voluntárias, primícias e esmolas. E nós cremos nessas 4 dimensões. Agora, estamos tratando sobre primícia nessa noite. Primeiro princípio, ela tem que ser voluntária. Você não pode trazer uma primícia para Deus, para alguém, se você está se sentindo coagido, obrigado. Há igrejas que obrigam isso. É colocado como doutrina. Todo membro, toda pessoa que faz parte, é obrigado a semear a oferta de primícia, mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu entendo que é algo muito voluntário, a pessoa tem que ter revelação daquilo. Diga isso, para alguém ofertar primícias, ele tem que ter revelação. Uma pessoa não vai trazer primícia simplesmente para que outros vejam. Eu quero que aquela pessoa veja que eu semeio primícias. Os fariseus faziam isso. Lembra que eles gostavam de dar altas ofertas com que objetivo? A fim de que fossem vistos pelos outros. Esta não é uma motivação. Eu vou trazer primícias? Puxa, porque se eu não trouxer, eu vou ficar mal perante a congregação. Eu vou ficar mal perante a liderança da igreja. Eu quero que eles vejam que eu trago semente de primícias. Gente, motivação errada. Diga ao seu vizinho, para semear primícias, primeira coisa que tem que acontecer, tem que ter revelação sobre isso. Então não é por coação, não é obrigado a pessoa a trazer, não é para que outros vejam, não é para ficar mal diante dos outros se ele não der. Amados, se esses 3 motivos for a razão pela qual a pessoa está primiciando, trazendo primícias, ela vai ter um problema. Porque já quebra aqui completamente um princípio. O princípio da voluntariedade. E aqui, nesse versículo, está bem claro. Diz aqui que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Agora, tem alguma coisa aqui no texto, nos próximos versículos, ou versículos anteriores, que o Senhor exigiu aquilo de Abel? Não exigiu nada. Simplesmente ele disse: vou trazer essas ofertas e vou colocar diante do Senhor. E diz o texto aqui, de maneira clara, Abel trouxe dos primogênitos suas ovelhas, só isso. É o que brotou no coração dele. Porque se não brotar no coração da pessoa, não será válido isso. E eu tenho encontrado alguns irmãos, amados, que infelizmente, eles têm sido coagidos, têm sido obrigados a dar espaços. Diga ao seu vizinho, para semear primícias, você tem que ter revelação. Não é algo imposto. Agora, você também tem que ter um coração cheio de misericórdia. Porque tem pessoas que têm a revelação, ele semeia primícias, aí ele vê a pessoa que não semeia, porque não tem a revelação, esse que semeia começa a julgar o outro. Eu sou melhor do que ele. Puxa, eu semeio na vida de um líder lá, puxa, todo mês lá, eu dou um dia de trabalho na direção do apóstolo, e os outros não fazem isso, e começa a julgar. Isso não pode acontecer. Não pode condenar. O que tem que fazer é orar que o outro tenha a revelação um dia, mas de maneira nenhuma ele pode ficar acusando aquele que não alcançou revelação, e não pode julgar. Na igreja, possamos ser misericordiosos uns com os outros. Diga isso ao seu vizinho, você precisa ter muita misericórdia. Diga, se você conhece alguém que não entende esse princípio de primícias, você não pode ficar bravo com ele, você nem pode nem julgar ele, você vai ter simplesmente misericórdia dele,
e vai orar por ele. É o primeiro princípio que nós encontramos aqui nesse texto. Segundo princípio que rege as primícias, tem que ser o primeiro. Nós determinamos, diz o texto aqui, Abel também trouxe dos primogênitos, dos primeiros. Depois, quando a lei instituiu a lei das primícias, no meio do povo de Israel, através de Moisés, havia primícias tanto do produto da terra, como também dos animais. E quais os produtos da terra que eles levavam? Era a primeira colheita. Eram os primeiros. Dos animais. Das crias, a primeira que saía era oferecida ao Senhor. A Bíblia nos dá um princípio tão claro. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Honra o Senhor com o quê? Com os primeiros frutos, com as primícias da tua renda, para que encha então os seus celeiros. Alguns irmãos aqui na igreja nem tiram um princípio para estabelecer o valor de primícias, por exemplo. Ele pega o salário, o mês teve lá 30 dias, ele faz uma conta, vê quanto que corresponde a um dia de trabalho e semeia aquele valor. Ou se o mês teve 31 dias, divide por 31, o valor que sai é um dia de trabalho. Nós temos aí um princípio. Então ele traz essa oferta de primícia, o que ele está fazendo? Semeando um dia de trabalho. E subentende então que aquele valor é referente ao primeiro dia de todo o resto do mês. Agora, tem pessoas que ganham galinha. Quantos ganham galinha aqui? De repente vem a época que ela começa a botar. Aí, o primeiro ovo que você não, vou guardar. Esse ovo aqui eu posso fazer omelete. Ah não, vou levar lá para a Fernanda para fazer uma gemada lá para a Amanda. Pega o primeiro ovo que sai. Eu já contei história aqui, em um dos seminários nossos, quando era lá na Chave de Davi, no encerramento, uma vez chegou a irmã, e ela no encerramento deu na mão da minha esposa um limão enorme. Aí minha esposa, ela ficou cheia de interrogação, disse, puxa, por que ela me deu esse limão? Será que ela está meio profética, achando que eu sou mulher azeda? Levou o limão e guardou em casa, deixou lá. Dali alguns dias, vou fazer uma salada, vou temperar com esse limão. Puxa, que suco maravilhoso. Temperou uma tigela lá de salada de folha para a gente. Tudo bem, aí chegou um dia de intercessão, nós fomos para uma reunião de intercessão da cidade, para dirigir a reunião, essa mulher estava lá. Aí veio falar com a minha esposa, daí, o que você achou do limão? Gostou? Disse, olha, ótimo. Deu para temperar uma salada e um suco delicioso. Deixa eu te explicar sobre esse limão aqui. Na nossa casa, nós temos um pomar, moramos numa chácara. Tem tudo que é tipo de fruta ali. Inclusive diversos tipos de pé de limões. Só que esse limão que eu trouxe para você é uma espécie especial que nós temos lá no quintal, no pomar. Ele nunca havia dado limão. E esse ano foi a primeira vez que ele deu limão. E aquele limão que eu trouxe você foi o primeiro que apareceu no pé. E eu queria honrar você com aquele limão. Gente, primeiro, diga isso, para ser primícia, tem que ser o primeiro. Por isso ele levou aqui do que? Dos primogênitos das suas ovelhas. Dos primeiros. Eram os que haviam nascido por primeiro ali, daquela manadinha ali, daquele rebanho de ovelhas. Terceiro lugar, diz aqui, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Subentende que ele escolheu o quê? As melhores, as mais gordas. Ah, não, que é meio raquítica, né? Vou levar isso aqui. Porque o povo de Israel fazia isso, gente. Uma das repreensões de Malaquias, se você ler lá no livro do profeta Malaquias, é que o povo levava as suas ofertas para sacrificar no templo e eles escolhiam o pior.
tá andando na rua, cantalorando. Aí, de repente, olhava ali numa cerca. A cerca com a fenda lá nas ripas. E tinha uma ovelha presa ali. Disse, opa, é essa mesmo que está dando sopa. Vai lá para a casa do Senhor para sacrifício. E roubava, furtava, diz o texto. Ou senão ia lá, puxa, aquela ali está doentinha, está cega, nem enxerga mais, vai morrer mesmo. Já morre antes, vou levar lá para sacrificar. Poxa, essa ovelha aqui vive com dor de barriga aqui. Sei lá se ela vai subsistir, vou levar de oferta. E isso era abominável diante de Deus. Diga ao seu vizinho, oferta de primícias tem que ser voluntário, tem que ser o primeiro e tem que ser algo de qualidade. Tem que ser o melhor. Porque Abel, ele escolheu dos melhores aqui, escolheu os mais gordos, escolheu da sua gordura. Eu poderia dizer aqui, em outras palavras, quando ele escolheu da gordura, quando escolheu o melhor, ele escolheu aquilo que era perfeito. Foi anunciado aqui na casa que nesse mês de primícias aqui, você poderia trazer alguma coisa, algum irmão aqui, para abençoar ele. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Ah, eu tenho isso aqui em casa, vou levar para ele. Mas temos que entender, não é aquilo que está sobrando, aquilo pior que está lá na nossa casa. Puxa, essa cortina aqui eu não uso mais, vou levar lá, abençoar alguém da igreja. Só que a cortina está cheia de buraco de traça. É uma boa rede para pescar, né? Para pescar lambari lá no Rio Barigui. Não, gente. Vai lá e compra então a cortina e dá. Não pode ser coisas que estão lá jogadas fora, que não vai usar mais. Ah, eu tenho um ferro de passar, vou abençoar alguém, mas o ferro está oco, não tem nada dentro. Só tem a resistência, a velha queimada. Eu nunca esqueço, na igreja de um pastor de Belo Horizonte, eles queriam fazer a festa das primícias, a festa do amor, a festa ágape. Aí foram trabalhando durante a semana, principalmente no sábado. Olha, se você tem objeto na tua casa, se você quer abençoar irmãos aqui da igreja, traga esse objeto, vai ser uma bênção. No domingo de manhã, tinha um pregador de fora lá na igreja, né? Ele vai pregar e depois da mensagem nós teremos aí a festa ágape da igreja, onde vai ser distribuído essas coisas. Então durante a semana foram trazendo. No sábado foi o ápice, aí viu um monte de coisa. Aí o pastor da igreja, juntamente com o pregador que tinha sido convidado para ministrar, vamos dar uma olhadinha, né, nesses objetos que vieram. Gente, paletós, aquele xadrez antigo, bom para uma partida de dama. Ferro de passar roupa, oco, não tinha nada dentro. Par de chinelo, um número 36, outro 38. Cores diferentes. Dentaduras quebradas, gente. Dentadura quebrada, colada com duripoques. Gravada daquelas antigas. Gente, linguinha de vaca. Horrível. Mas uma pilha. Os pastores ficaram horrorizados. Isso aqui, festa ágape. Isso aqui é primícias para abençoar as pessoas. As pessoas começaram a chegar no culto. Quando tinha um bom número, o pastor disse assim: vamos lá no salão social para ver o que os irmãos trouxeram aqui para abençoar os outros irmãos menos favorecidos. Vamos ver a nossa festa de primícia aqui, no que deu? O pessoal entrava lá, saía envergonhado de cabeça para o chão e falando: o sangue de Jesus tem poder. Sabe o que fizeram com a maioria daqueles elementos, aqueles produtos? Uma grande fogueira e queimaram. Porque não servia para mais nada, não dá para abençoar ninguém, senão para fazer uma fogueira. Gente, diga ao seu vizinho: oferta de primícias, presentear alguém com primícias, é totalmente diferente de obra de caridade. Ah,
isso aqui eu não estou usando, puxa, está trancando o canto, vou dar para alguém que precisa. Isso é obra de caridade, isso faz aí para as pessoas que estão na rua aí, tem tanto catador, por exemplo, a gente dá muita coisa para as pessoas quando passam perto de casa. E sabemos que para eles vai servir, vai ter utilidade, eles ficam felizes. Talvez não vão usar, até vende daí na reciclagem. Mas quando nós tratamos de família de Deus, eu vou abençoar irmãos, aí é diferente. Não é obra de caridade não, gente. É ministração de primícias. Eu vou levar algo realmente de qualidade, algo que vai abençoar a vida da outra pessoa. Diga ao seu vizinho, oferta de primícias, seja na questão de objetos. Não é ver aquilo que é velho lá na tua casa, aquilo que não presta mais, aquilo que você não quer mais, e você vai levar para a igreja ou para alguém da igreja. Diga a ele, isso nunca será primícias, isso é caridade. Fazemos caridade para quem está posição lá na rua, mas primícias é diferente. O outro princípio, anota aí. Quando você traz uma primícia, quando você semeia algo aqui na liderança da igreja, um valor, quando você dá um presente a ele, quando você abençoa um irmão aqui com um objeto, alguma coisa, você tem que ter na mente o seguinte: eu estou dando ao Senhor. Você não pode ter a visão de que você está, estou dando para aquela pessoa. Não, você está dando ao Senhor. Não simplesmente para aquela pessoa humana. Agora tem pessoas, gente, que pensam da seguinte maneira: puxa, eu dei aquele sapato lá de camurça lindo para o apóstolo, faz 2 meses, mas eu vi um irmão na igreja usando aquele sapato. Ele deu por mão. Gente, se você deu ao Senhor e não para mim, você tem a consciência, a partir do momento que você deu, é do Senhor. E se eu tenho direção de dar para alguém? Eu já ganhei muita coisa que não ficou para mim. Eu estava pregando em Joinville, na igreja. Aí um grupo de jovens foram lá e compraram um relógio de surfista. Trouxeram numa caixa, tudo bonito, lá na Bola de Neve de Joinville. O sonho do meu filho era ter um relógio de surfista. É caro. Eu nunca dei um relógio de surfista para ele. Agora, quando me deram esse relógio, eu disse, não, eu não vou andar com esse relógio aqui. Não cai bem para mim, com a minha idade, eu nem surfista sou. Aí eu peguei ele para o meu filho. Ele ficou super feliz. Uns tempos atrás, veio em minhas mãos, ganhei um relógio enorme também. Pesado. Né? Mas um relógio boy. Da juventude, eu uso um relógio de boy. Sabe onde está esse relógio? Está no pouso do irmão querido, em uma outra cidade aqui. Eu abençoei ele. Gente, e se eu fiz isso, que ele não pode ficar bravo comigo. Por quê? Porque essa pessoa deu ao Senhor. Deu nas minhas mãos, deu para o Senhor. E ele não pode ficar bravo comigo. O irmão lá de Joinville não pode ficar, dei um relógio de surfista, ele deu para o outro, deu para o filho. Deu um relógio lindo de boy, ele deu para o ministro de louvor lá da outra cidade. Gente, se você deu ao Senhor, não se preocupe mais, você não pode administrar. Diga ao seu vizinho, quando você dá primícia a alguém, você deu ao Senhor. E você já não pode administrar mais isso. Isso é muito importante. Você não pode reclamar de maneira nenhuma. Dei aquela bota de tipo pele de onça lá para profeta. Mas olha a Lusa, está lá usando a bota. O que ela fez com a bota que eu dei? Não deu para minha esposa, deu a bota para o Senhor. E o Senhor tocou na minha esposa que devia dar para a irmã lá. Né? Se você ganhar aí uma caminhonete e não quiser, eu quero ela.
Recebo com bom grado, com bom gosto. Já ganhamos galinha. Galinha viva. Agora, o Senhor come galinha? Deus come carne de galinha? Posso revelar o mistério aqui? Revelo ou não? Gilcira, revelo? Posso revelar? A amada levou uma galinha para nós e uma lá para os pastores, o Milton e a Neuci. Olha, que galinha saborosa, muito boa. Agora, Deus come galinha? Não, mas o servo deles come carne de galinha. Aquela galinha que você levou não foi para mim nem para minha esposa. Sabe para quem foi? Para o Senhor. Gente, tem essa visão. Por isso, aquilo que nós vamos dar não pode ser algo refúgio, não pode ser algo que está trancando lá em casa. O Senhor não merece essas coisas. Vamos dar Ele o melhor. Diz aqui que Caim levou do melhor das suas ovelhas, da sua gordura. Aleluia. Quando o povo de Israel trazia as primeiras crias dos seus animais, eles estavam reconhecendo que o Senhor era dono de tudo. Quando a Geucira trouxe aquela galinha a nós, quando a irmã Geucira deu a galinha lá para o Hamilton e para a Neucia, está dizendo: todo esse galinheiro é do Senhor, não é meu. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor e eu reconheço. Semeio na vida dos servos do Senhor esse animal. O Guilherme Maldonado, nós fomos na igreja dele em Miami lá. Esse irmão teve uma experiência muito interessante. Ele estava hospedado num hotel e chegou um irmãozinho bem simples, bem caipira. Esse irmão chegou com uma galinha viva no final do culto, onde ele estava pregando. Ele disse: apóstolo, eu quero te presentear, eu quero dar você essa galinha aqui. Uma galinha viva. Hermano, eu quero dar esse regalito a você. Eis aqui um polho. És o mais lindo que tenho. Aí o que ele fez? Muita graça. E pegou o frango, aquela galinha, e levou lá para o hotel. Procurou os cozinheiros: olha, me prepara essa galinha. Em uma das refeições, a minha refeição foi essa galinha aqui. Comeu aquela galinha. Passou 2, 3 anos. Ele voltou naquela igreja. Aquele irmão, que era um irmãozinho simplesinho, não tinha muitos recursos, mas deu aquela galinha. Sabe o que ele era agora? Era dono de uma granja. Prosperou, está ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele tomou uma decisão: eu vou semear uma galinha na vida do profeta de Deus. E essa atitude desatou algo na vida dele. Quando você semeia primícias, vai desatar algo na tua casa, de maneira tremenda na tua vida. Ezequiel diz assim, que a partir do momento que eu semeio as primícias, haverá abundância dentro da minha casa, não faltará pão, virá uma bênção na minha despensa, nos meus celeiros. Diga assim: quando eu trago primícias, eu estou reconhecendo que eu sou do Senhor, e Ele é o meu Senhor, é o meu Rei e o meu dono. Agora, essa oferta voluntária aqui, essa primícia que Abel trouxe e colocou diante do Senhor, nos dias de Moisés, ela foi regulada e se tornou lei. Converteu a oferta que era espontânea em uma lei religiosa no meio do povo de Deus. E também que cumpriu no templo diante do sacerdote. Eles levavam como agora, em obediência à lei, e colocavam na frente do sacerdote. Fazia parte da composição dos mandamentos agora. Abra sua Bíblia aí e veja lá em Êxodo 13, verso 11 e 13.
Aqui foi durante a lei, se tornou ordenança, um mandamento. O Senhor estabelece aqui com relação aos animais, os cordeiros, os bezerros, as crias. Verso 11 diz assim: também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que havia amado aí, até mesmo todo o primogênito dos teus animais. Os machos serão do Senhor, mas todo primogênito de jumento resgatarás com um cordeiro. E se não quiseres resgatar, quebrar-lhes a cerviz. Cerviz é essa parte aqui. E todo primogênito do homem, dos seus filhos, resgatarás. Por isso até o filho primogênito era apresentado a quem? Ao Senhor. Era consagrado ao Senhor. Diga ao seu vizinho: quando a lei foi estabelecida, o Senhor pediu como mandamento os primogênitos dos animais. Aqui está a lei dos primícios. Com Abel foi antes dessa lei, algo espontâneo. Agora aqui está estabelecida a lei das primícias. Quando o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, agora, quando você vai para Deuteronômio 26, 1 a 4, você vai ver com relação aos produtos da terra. Interessante que antes disso aqui, o povo de Israel era o quê? Escravo, vivia como escravos. Veja verso 1 até o 4 de Deuteronômio 26. Também quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e os porás num cesto, até do lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, ele dirás: hoje declara o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais, que nos daria. E o sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Veja que existia ali até um ritual muito sagrado. Era mandamento, o povo levava não só os animais, mas levava também os frutos da terra, e dava na mão do sacerdote, e havia todo um ritual de bênção ali. Aquilo que era espontâneo, antes da lei, agora se torna um mandamento. Agora, aqui nós queremos resgatar alguns princípios importantes, trazendo para a experiência aqui da nova aliança. Pelo menos alguns princípios aqui que eu acho de muita importância. Quero trazer 3 princípios aqui muito importantes aqui nesses 2 textos que nós acabamos de ler. Digo que você já não está mais na lei, você está na graça de Deus. Diga ele: você está na nova aliança. Mas existem princípios da lei que são figurativos para nós hoje, que nós podemos aplicar em nossas vidas. Por exemplo, antes de ser estabelecido aqui esses mandamentos e primícias, antes dos 10 mandamentos, antes do povo pisar na terra, aonde eles estavam, aonde eles viviam, e lá no Egito o que eles eram? Escravos, não eram livres. Então, primeira coisa, aos escravos, eles não podiam dar primícias. Diga ao seu vizinho: como escravo, você não pode dar primícia. Alguém é escravo aqui? O Senhor já não te libertou do mundo, do pecado, das trevas? Estamos livres. Diga comigo: agora eu sou livre. Não estou mais atado ao mundo. Já não estou mais escravizado por Satanás. Agora vivemos aonde? Na terra da bênção. Porque Canaã
era para o povo de Israel aquilo que a vida eterna, aquilo que a vida abundante é para nós agora em Cristo. Portanto, como alguém que não está mais no Egito, alguém que já não está mais escravo de Faraó, de Satanás, agora estou livre. E somente os livres é que poderiam dar primícia. E se eu sou livre, eu posso dar primícia, sim. Tenho revelação. Diga ao seu vizinho, primícias é para os libertos, para aqueles que entendem que já não estão mais debaixo do jugo do mundo e do jugo de Satanás. Outra coisa que vemos aqui de maneira tão linda, um segundo princípio. Esse povo, quando entraram na terra, eles estavam tomando exatamente o quê? A sua herança. Você lembra a promessa que tinha sido dada a Abraão? Que haveria uma herança. Terra de Canaã. O Senhor disse que levaria eles uma terra boa, larga, que emanava leite e mel. Essa era a sua herança. E agora o povo de Israel pisou na terra. Estava na sua herança. Pergunte ao seu vizinho, você já está em Canaã? Você tem a vida abundante? Agora, será que os filhos novinhos, aquelas criancinhas que foi com o povo de Israel e pisou na terra, eles sabiam administrar a herança que haviam recebido, sim ou não? Michael, você pode dar para teu filho, quantos anos você tem? 12. Você pode dar a ele um carro 0 quilômetro? Pode ou não pode? Pode. Agora, ele pode receber esse carro? Mas não agora. Ele não tem idade para dirigir. Se não sair ali, já vai preso na hora. E aí você vai ter que responder por ele. Gente, há uma herança tão tremenda que Deus tem para nós. Mas tem muito filho de Deus que não cresce, não amadurece. E não pode usufruir da herança. Diga ao seu vizinho, só pode usufruir da sua herança quem é maduro. Dê herança antecipada para ele. Pega, vende tua casa, o valor que der, dá para ele a herança, para ver o que ele faz. 4 ou 5 meses moeu tudo. Por quê? Não tem noção. Diz aí em Gálatas que o imaturo, a criança, em nada difere do servo. Por quê? Porque não sabe o que vai fazer com aquilo que ele ganha, com a herança, não sabe como agir. Ele precisa do quê? Precisa de tutores, precisa de aios. Agora, à medida que ele cresce, amadurece, ele vai administrar a sua herança, vai gastar com sabedoria. Há muitos filhos de Deus, muitos cristãos estão precisando de amadurecer. Sabe por que a herança que Deus tem para com muitos, ela não está se cumprindo? Nós não vemos presente na vida deles. Eles não sabem administrar, não sabem gastar. Sabia disso? Agora, se alguém tem revelação, se alguém amadureceu, eu sempre digo o seguinte: aqueles que têm a visão de primícia, que semeia, é um sinal que eles vivem em maturidade, são filhos maduros. Diga ao seu vizinho, semear primícias é um sinal de maturidade. Tal qual uma criança de 12, 13 anos não sabe administrar a sua herança, uma pessoa que não cresce espiritualmente também não sabe administrar. Diga ao seu vizinho, você precisa crescer. Para administrar a herança se requer a maturidade de filho. Quando você traz primícias, a indicação de que você é um filho maduro. O
povo de Israel agora estavam desfrutando daquilo que era seu, em total liberdade. Amados, tem pessoas que chegam a pensar, são tão imaturos, não crescem como filhos que não amadurecem. Eles pensam da seguinte maneira: se eu der primícias, vai me faltar. Se eu semear na vida de um líder um dia de trabalho, vai me faltar. Vai faltar para alguma coisa nas minhas despesas de casa. Já é um sinal de falta de desfrutar da liberdade que ele recebeu. E para eu viver em liberdade, a liberdade no reino de Deus, isso envolve fé. Diga ao seu vizinho: para viver em liberdade, para vivenciar a herança, é necessário um nível de fé. Aleluia. Glória a Deus. Que as pessoas que semeiam primícia aqui, eu percebo, eles vêm com plena consciência, de maneira livre, de maneira tranquila, nunca foi imposto. Por exemplo, o pastor Hamilton e a pastora Neuci, eles eram de uma igreja hiper tradicional, lá em Sengés. Mas desde sempre semearam um dia de trabalho na vida do líder deles lá. Aí quando chegaram aqui, eles nem sabiam se a gente tinha visão disso ou não. Mas um dia ele chegou e disse: olha, eu quero semear na tua vida e da tua esposa. O que a gente fazia lá com o líder da igreja, queremos fazer aqui também. Nós queremos semear na vida de vocês um dia de trabalho. E ele faz isso, olha, infalivelmente, todo mês. O nível de bênção que tem vindo na direção deles é tremenda. O ano passado, na metade do ano, mais ou menos, fiz uma palavra profética para eles. Eles estavam com 2 imóveis, compraram um novo. Aquilo ali veio por palavra profética. Aí eu falei para ela: esse outro imóvel teu, você vai vender antes que o ano termine. E sabe o que aconteceu? Vendeu antes que o ano terminasse. A Bíblia é bem clara: creia, espere no Senhor, creia nos profetas e prosperareis. A palavra profética, ela norteia. Veja bem, na virada aqui nós trouxemos uma palavra ali para 2023 inteiro. Algumas pessoas pediram essa palavra, né? Algumas pessoas não estavam aqui, nem pediram. A palavra profética nos dá uma luz tremenda. Lembra que eu falei lá em Isaías 60, que esse ano aí será o ano que Deus vai enviar camelos? E camelos fala do quê? De provisão, de força. E 5 dias depois, me chega às mãos a palavra profética da Valnice Milhões. Muita coisa que havia falado aqui está lá na palavra. E sexta-feira passada nós viajamos no domingo para Imperatriz. Na sexta-feira chega a palavra profética de Cindy Jacobs. 8 páginas. Os tempos de turbulência. Conforme ele havia falado aqui, está lá na palavra. E ela usa Isaías 60. O mesmo texto que eu usei aqui. Será um ano que o Senhor trará os seus filhos, será a igreja, os camelos, trazendo provisão. Falei para mim, olha aí. O Espírito Santo, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Diga ao seu vizinho: não são 2 Espíritos Santos. Diga a ele: é um Espírito. O Espírito Santo de Deus. É a mesma palavra. Terceiro princípio que eu vejo aqui: aquele que traz realmente as primícias é porque ele reconhece o senhorio do Senhor sobre a vida dele e sobre todas as coisas. Então trago algo ao Senhor, dou um irmão, mas é o Senhor. Quando eu dou, eu estou declarando: Senhor, tudo isso é teu, tudo isso pertence a ti. Tu é o dono de todas as coisas, inclusive eu pertenço a ti. Há uma palavra aqui tão poderosa. Eu quero que você abra a tua Bíblia rapidinho lá. Nós estamos quase terminando aqui.
Abra, por favor, em 2 Reis, capítulo 4. Verso 38 até o 44. Essa palavra aqui é muito interessante, porque a Bíblia registra que Eliseu, ele tinha o quê? Uma escola de profetas. Diga isso. Eliseu tinha uma escola de profetas. E os profetas que tinham escola de profetas, o que eles faziam? Ensinavam, discipulavam os profetas mais novos a como profetizar. E num certo dia, Eliseu chama os profetas e pede então para que eles saiam para colher alguns produtos, alguns vegetais, para fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Está lá no verso 38. E eles saíram então ao campo para buscar colossentidas, um tipo de erva, tá lá para fazer um caldo. Aí no meio deles tinha um profeta não tanto experiente ainda não movia tão forte no profético. Ele foi lá e trouxe uma outra coisa. Diz que ele trouxe lá algumas folhas de parra brava, que é um veneno mortal, ia matar os profetas. Botou lá no caldo, lá na panela. Gente, e os profetas iam comer aquele caldo ali. Aí o Senhor fala com Eliseu: opa, tem morte na panela. Agora, Eliseu era um pai profético mesmo. Um pai profético, ele não vai de maneira nenhuma rebaixar a autoimagem de alguém, repreender de maneira negativa. O que ele fez? Não, vamos resolver isso já. Diz aqui que ele pegou farinha, aleluia, e jogou dentro do caldeirão e cessou a morte. Os profetas de Deus, eles têm um poder tão tremendo que eles são capazes de neutralizar a morte, substituir a morte pela vida. E uma das coisas que o mover profético faz é quebrar com os laços da morte para que haja vida. Ele não repreendeu aquele profeta, ele não jogou o caldo fora. Não, vamos aproveitar, vamos jogar farinha aí. Farinha é um símbolo de quebrantamento. E cessou completamente a morte. Agora o que me chama a atenção não é tanto essa questão aqui, mas o que diz no verso 42 em diante. E aqui eu quero trazer um princípio importante para vocês nessa noite. Veja aí o verso 42. Depois que eles estavam comendo, 41 termina dizendo que não havia mal nenhum mais na panela, ninguém morreu. Agora veja o 42. E um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao profeta, trazendo ao homem de Deus, pães das primícias. Pães das primícias, diga isso. Um homem trouxe ao profeta pães das primícias, primeiros pães, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje, na sua bolsa. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. E disse, porém, seu servo: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Eram 100 profetas. Eram 20 pães de cevada, primícias. Ao que tornou Eliseu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Aqueles 20 pães eram pães de quê? Pães de primícia. E desatou um poder multiplicador.
Alimentou 100 homens e ainda sobejou. Porque primícias desatam um poder tão extraordinário de multiplicação e não sadiação. Agora só não me perguntem por que levou para um profeta. Porque nunca levaram um primícia para o profeta. Levava sempre a sacerdote. E aqui foi levado para o profeta. Se alguém tem revelação disso, por favor, me fale aí que eu estou bem curioso. Ou lá na eternidade, eu quero saber por que levaram para o profeta e não para o sacerdote. É a única vez que levaram para um profeta. E o profeta distribuiu esses pães ao povo. E foi distribuído. Sustentou os 100 homens que estavam ali, ainda sobrou. Mas eram pães de primícias. Diga ao seu vizinho: quando você libera primícias, o poder multiplicador vem e haverá abundância. Aleluia. Você lembra o menininho lá? Uma multidão. João capítulo 6, ouvindo a palavra, diz: olha, eu vou dar pão para toda essa turma aí. Oh, mas da onde dinheiro, Senhor? Como vamos alimentar? Só homens são 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. E o menininho estava ali, com a sua lancheirinha. E na sua simplicidade: eu vou pegar os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. E chegou para Jesus. E deu de oferta. Jesus apresentou diante do Pai. E o poder multiplicador veio e foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. Todos saciados. E o que eu acho maravilhoso é que sempre sobra. Sobrou 12 cestos cheios. Um para cada apóstolo levar para casa. Oh, como é bom unção apostólica. No final de tudo sobra alguma coisinha sempre para a gente, né, Rocio? Que bênção. Com Eliseu, 20 pães de cevada. Alimentou 100 homens e sobrou. Mas eram pães de primícias. Diga isso, aqueles pães eram pães de primícia. Diga ao seu vizinho: as primícias têm poder de desatar multiplicação. Sei que algumas pessoas trouxeram coisas para doar hoje aqui, irmãos. Já chegou o irmão com uma caixinha para mim aí. No começo, aí diz: deixa para o final. Com certeza, João, vai ser desatado algo na tua direção. É o princípio. Não importa o que tem dentro da caixa. Para minha esposa foi um limão. E com certeza, aquele pé de limão daquela mulher ficou cheio de frutos. Glória a Deus. Estamos já terminando aqui. Abra em Romanos 11:16. Aqui está se referindo a Jesus. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Amados, Paulo entendia perfeitamente acerca desse conceito de primícia. Pois ele diz aqui: se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Paulo estava se referindo a Jesus Cristo aqui. Mas nós podemos estabelecer um princípio. No modelo de Deus, há algo muito importante. Qualquer coisa que é primeiro vai estabelecer a condição do resto. Diga isso: no reino de Deus há um princípio. Tudo aquilo que é no primeiro vai estabelecer a condição do resto. Então, se eu pego um dia de trabalho, semeio em alguém, aleluia, a bênção que vem naquela semente que eu estou dando é a bênção que virá sobre todo o resto. É um princípio. Por isso diz aqui: se a raiz é santa, todo o resto será santo. Esse é um princípio importante. É um dos princípios que rege aqui a questão de primícias. Diga comigo: o modelo de Deus é esse. Qualquer coisa que é primeiro vai estabelecer a condição de todo o resto. Então, se você semeou um dia de trabalho,
senão que os outros 29 dias de trabalho serão abençoados, serão prósperos. Deus vai abrir portas, Deus vai enviar clientes. Glória a Deus. Na velha aliança, nós lemos aqui, somente os primogênitos eram santificados. Mas agora, em Cristo Jesus, todos nós somos santificados. Eu não concordo muito. Eu vejo alguns pais que chegam até orgulhoso para a gente. Esse meu filho aqui é tão inteligente. Você não imagina. Esse é o meu primogênito. Você sabia que para Deus, no reino de Deus, isso não é válido? Todos os teus filhos são iguais. Não tem distinção. Esse é o primogênito, vai ser o mais abençoado. Esse irá longe porque é o primeiro. Não! Aleluia! Na nova aliança, todos nós temos o direito, sim, de primogênito. É isso que a nova aliança faz conosco. Na velha aliança era só o primeiro, tinha todas as prerrogativas de primogênito, mas na nova aliança todos são filhos de Deus. Todos nós temos o mesmo direito de primogênito. Diga ao seu vizinho, você tem o mesmo direito de primogênito. E eu encerro aqui declarando Provérbios 3, 8 até o 10. Essa promessa é vigente hoje, amados, em nossos dias. E não é só para alguns, é para mim e para você, para todos nós. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. É algo que virá em tua casa. É algo maravilhoso. Onde está o pastor Eduardo? Talvez ele tenha alguma orientação nesse momento aqui. Quem trouxe algo para semear na vida de alguém, levante a mão. Foi pedido aqui sim. Nós vamos ter esse tempo maravilhoso. Isso. Ficou claro essa mensagem hoje à noite? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda lá na rede social. A gente vai procurar responder para você. Amém, Amanda? Olha que minha esposa, não foi fácil, porque minha esposa gosta muito de manga. Quer ver ela feliz? Dá manga de presente para ela. E na chácara da Nova Aliança, muitos pés de manga. Agora, tinha uma mangueira lá especial. Começou a dar frutos. O dono da mangueira, um irmão lá da chácara, ele plantou, ele mesmo não comeu daquelas mangas. Cercou. Sabe o que ele fez com as primeiras mangas? Tirou tudo para ela. Aí fui ver, quase 10 quilos de manga. Meu Deus, tem que pagar R$129 para levar essa manga. Bem grandona. Eu vou pagar R$129. Não, mas vale a pena. Essa manga é cara lá. Aí foi lindo que um irmão, a gente saiu jantar com ele, e ele foi no aeroporto com a gente, disse, não, vamos fazer umas mudanças, ele com 4 malas, que ele veio os manuais, daí ficou uns espaços vagos, não, vamos mexer, vai dar certo. Espalhamos, conseguimos trazer as 4 malas, né, e não precisou comprar mais nenhum despacho de bagagem, está lá em casa as mangas, né, vamos levar para a praia, nós vamos descansar na praia essa semana, vamos lá tomar suco de manga. Amados, ficou claro essa mensagem para você? De vez em quando, nós trazemos doutrina apostólica aqui na casa, é a vivência nossa, é assim que nós vivemos. Nós vamos orar e depois vamos ter um tempo para abençoar uns aos outros. Eu sei que alguns trouxeram coisa aqui, a Fernanda já está com sacola ali, eu acho que é para mim. Da banda. Bom. Ok. Da Amanda vai passar para outra. Amém. Mas não vai embora. Vamos ficar aqui um tempo de comunhão. Primícia é uma festa para o corpo de Cristo. O povo de Israel, quando tinha festa de primícia, gente, eles ficavam 7 dias em festa.
tanto de animais como de vegetais. Era algo maravilhoso, algo tremendo. Vamos gastar um tempinho depois aqui. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai da glória, nós queremos resgatar sim o princípio de primícias. De uma maneira tão linda, Pai, nós vemos Abel levando algo ao Senhor, sem ninguém impor, ninguém pediu a ele para fazer, nasceu no coração dele, de maneira voluntária. E as primícias, sim, nascem no nosso coração, aqui na casa, não impomos, não é uma imposição, não é legalismo, não é lei, mas é segundo a voluntariedade. E a tua palavra diz que ele levou daquilo que era melhor, levou dos primeiros. Pai, que essa revelação caia em cada coração aqui, Pai. Ó Deus, nós temos procurado simplesmente ensinar a tua palavra, é o Espírito Santo que faz a obra do Senhor. Nós não somos manipuladores, nós não somos controladores, nós não usamos as escrituras para intimidar, mas queremos viver sim na liberdade que há em Cristo Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, nos libertou, para vivermos completamente livres. Derrama sobre essa casa, Senhor, uma unção de generosidade. Ó Pai, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado. E obrigado por esse momento, ó Pai. Obrigado por essa noite aqui. Que essa revelação continue trabalhando nos corações, ainda esse mês aqui, considerando o mês de primícias, Pai. Ó Deus, sabemos que nós iremos para um local novo, já está no teu coração. E o Senhor vai dar toda a condição para pisarmos nesse lugar. Quando o tabernáculo de Moisés foi levantado, quando o templo de Salomão foi construído, houve tanta generosidade, que nos dois momentos, eles tiveram que chegar diante do povo e pedir para parar de trazer coisas, porque havia uma abundância tremenda. Quando o povo se desprende a contribuir pela tua graça, de maneira tão espontânea, de maneira voluntária, o teu nome é glorificado, o teu nome é honrado. Ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor uma canção. E nós te adoramos, aleluia, te exaltamos, soberano, aleluia, Rei dos reis, te adoramos e nós te adoramos, te exaltamos. E nós te adoramos, te exaltamos, soberano, soberano, Rei dos reis. aleluia. Vamos usar esse tempo. Se você tem algo para abençoar alguém, você trouxe, vamos aproveitar agora esse tempo de comunhão. Você pode ir na direção dele, pode estar dando aquilo que você trouxe. Se você não tem uma pessoa específica, pode deixar com a Lígia ali, né, e vai ser encaminhado para alguém. Oh, aleluia. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tesouro maior deste mundo. Amém. Amém, amado. Deus abençoe grandemente. Amém, amado. Vamos ter esse tempo de comunhão aí maravilhoso agora.